Vê só, eu estou impugnando duas questões da área trabalhista da prova aplicada hoje, domingo, 20 de fevereiro, primeira fase do 34º exame de ordem. E tudo que eu vou falar agora diz respeito à prova tipo 1, a branca, viu? Aí você que fez outra prova de outro tipo vai buscar, viu, a alternativa correspondente, ou a questão correspondente. Bom, questão 79 é aquela que trata da citação e da audiência. A citação foi feita dia 9 de fevereiro e a audiência já foi marcada para o dia 11 do mesmo mês. Ou seja, desrespeitando o prazo mínimo de 5 dias, que deve ser respeitado entre a citação do reclamado e a realização da audiência, nos termos do caput do artigo 841 da CLT. Professor, a alternativa está aqui correta. A audiência tem que ser adiada, sim. Mas a alternativa apontada como correta, e vale dizer, é a única alternativa que se aproxima da verdade, ela traz uma condição para que o juiz venha a adiar a audiência. Que condição, professor? Abre aspas. A requerimento do reclamado. A requerimento do advogado do réu. Então a FGV e a OAB deixam a entender que o juiz do trabalho, nesse tipo de situação, não pode adiar a audiência de ofício. O que é uma inverdade. O que é um absurdo. Por quê, professor? Porque o prazo mínimo de 5 dias entre a citação e a realização da audiência é o prazo mínimo para que o reclamado possa elaborar a sua defesa, conversar com seu cliente, verificar a documentação e depois elaborar a defesa. É o prazo mínimo, 5 dias úteis. Eu já presidi uma audiência desse tipo, onde o reclamado não compareceu, nem o seu advogado. E eu poderia, naquele momento, constatar a revelia, simplesmente porque o reclamado não estava presente e não podia fazer o requerimento de adiamento? Claro que não. Eu não preciso de requerimento para adiar essa audiência, porque trata-se de matéria de ordem pública, cogente, peremptória, que diz respeito ao sagrado direito à ampla defesa, que está em cláusula pétrea da nossa Constituição Federal, especificamente no artigo 5º, inciso 55, LV, da Lei Maior. Então, quando eu presidi uma sessão desse tipo, eu, de ofício, adiei a audiência e determinei a renovação da citação do reclamado. E coloquei numa data, viu, que evitasse a repetição do equívoco do juízo. Então, essa condição de que o adiamento dependeria do requerimento do reclamado torna a alternativa A da questão 79 da prova branca tipo 1 uma alternativa inválida. Logo, a questão 79 não apresenta alternativa a ser assinalada e deve ser, apresentando a deixa, de ofício anulada pela FGV e pela OAB, mostrando aí humildade. Todos nós somos seres humanos e erramos. E ao errar, é digno reconhecer o próprio erro. Viu? Mas eu vou elaborar, por cautela, uma fundamentação e amanhã lanço aqui no Instagram. Tá certo? A outra questão que eu estou impugnando é a 77, viu? Que apresenta como alternativa a letra D de dado. A questão 77 trata de execução contra a Fazenda Pública. E diz que a Fazenda Pública foi citada e não concordou com os cálculos. Ora, não concordou como? Peticionou dizendo isso? Pessoal, na execução contra a Fazenda Pública, o juiz cita o ente da Fazenda Pública, no caso a União, é a questão de Ramon, né? Questão de Ramon. No caso a União, para que ela, em 30 dias úteis, venha a opor embargos à execução.
e que a FGV e a OAB colocaram o verbo ajuizar embargos à execução. Não façam isso. É um desserviço à boa educação. Opor embargos à execução. Nesses embargos, aí sim, ela poderia demonstrar a sua discordância em relação aos cálculos. E outra falha grave do enunciado dessa questão diz respeito ao fato de a sentença ter sido liquidada, ou seja, nos termos do artigo 879 da CLT, alcançando o quantum de beato de R$15.000, e o enunciado silenciar, emudecer, sobre o parágrafo 2º do artigo 879 da CLT. Ora, se a sentença foi liquidada, mediante fase de liquidação, depois disso, todas as partes deveriam ser intimadas para ofertarem impugnação aos cálculos. Parágrafo 2º do artigo 879 da CLT, no prazo de 8 dias úteis. Exequente e executados, já que a União aparece aí como executada, né, devedora subsidiária. E se a União silenciou no prazo de 8 dias, ela não vai mais poder discutir cálculos em embargos à execução. Preclusão temporal, a perda da oportunidade de praticar um ato pelo decurso do tempo. E se a União impugnou os cálculos, nos termos do parágrafo 2º do 879 da CLT, ela também não mais poderá discutir cálculos em embargos à execução, preclusão consumativa. Do contrário, haveria um bis in idem processual, o que é um absurdo. Então, o enunciado é tosco. Da questão 77, é tosco. A questão que fala do Ramon. E por essa razão, a questão deve também ser anulada e amanhã eu disponibilizo a fundamentação para vocês. Viu? É isso.